Então, antes de viver essa frustração na empresa, né, essa multinacional na área de química que eu vivi, né, antes de viver essa frustração, aos 22 anos, eu já tinha vivido outras frustrações lá na minha infância. Por isso que eu digo que o eu fraco, ele começou comigo no momento, no passado, que eu nem tinha ainda consciência. Veja, a frustração ali na infância, né, de quase morrer, né? Vivi essa experiência ali de ter que fazer uma cirurgia, um objeto que tinha no meu braço sinistro e eu quase morri. Veja, ainda junto dessa frustração, tinha ainda a experiência de vivência da pobreza mesmo, família muito pobre, então você quer várias coisas que você não consegue, simplesmente por você ser pobre. Então eu vivi essa experiência. Poxa, a experiência da frustração também, quando eu tive que com 10 para 12 anos, basicamente, começar a trabalhar como borracheiro. Mas é interessante porque eu vejo, olhando para trás, eu percebo que essa questão de ser líder, de liderança, ela já estava presente ali na minha vida, lá atrás. Veja, com 13, né, 13 para 14, eu acho que quase 15 anos, depois, antes mesmo de tentar ser jogador de futebol, já contei essa história para vocês, que eu fui convocado para a seleção de juniores ali, Timóteo, Cordel Fabriciano, e torci o tornozelo e fui cortado. Lembra? Mais uma frustração que foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais uma leitura negativa de mim mesmo. Mas essa questão da liderança, que é o que a gente estava conversando, ela já estava presente comigo ali na infância. Porque eu lembro que, eu não sei se foi antes ou depois de tentar ali, foi antes de tentar ser jogador de futebol, porque eu tinha uma influência ali na escola municipal de Timóteo, o que aconteceu? Eu fui escolhido ali dentro da escola para representar a escola na Câmara Municipal da cidade. Era como um vereador mirim, né? Um vereador mirim. E eu levava os problemas da escola, discutia já ali com o professor, levava isso lá para a Câmara. Tinha um patrono lá que era um vereador adulto, aprovava os projetos da escola lá. Ou seja, essa questão de ser vereador, essa questão de ser líder, já estava presente dentro de mim, só que eu não sabia. E as frustrações, elas não deixavam também eu expandir aquilo que eu nasci para ser. Por exemplo, com menos de um ano desse projeto, veja, presta atenção, eu já tinha tentado trabalhar como borracheiro, não consegui, tive frustração. Eu tinha feito a cirurgia como infância lá, fiquei longe da família, longe dos pais, mais uma vez. Vi meu pai ir embora, né? A experiência do abandono ali na infância. Depois, tentei ser jogador, fui ser vereador mirim ali para representar a escola e o projeto acaba com um ano. Tem uma briga lá entre os políticos da cidade lá e eles acabam o projeto. Mais uma frustração. Tento ser jogador de futebol e não consigo, né? Ou seja, vou para a seleção, torço o tornozelo ali na seleção e decido sair, sou cortado, né? E aí que vem a frustração maior, que é essa questão da empresa. Por quê? Porque ao entrar naquela empresa, naquela multinacional na área de química, eu tinha a expectativa ali de que eu iria fazer carreira ali dentro. Mas eu também tenho que dizer que quando aquele chefe ele me chama e ele diz para mim que meu lugar não era ali, porque ele percebia que eu já ali estava trabalhando com pessoas e eu cuidava mais das pessoas do que da área de química mesmo, que era do laboratório, ele percebeu e fez a demissão. Mas eu também, naquele período, estava envolvido com espiritualidade, estava envolvido com trabalhos de ajudar pessoas. Então, veja, se eu pudesse responder objetivamente essa pergunta, de um lado, ser líder de pessoas já estava presente dentro de mim, mas do outro lado eu tinha esse buraco na alma, que era esse buraco do eu fraco, que fazia com que eu não enxergasse aquilo que estava dentro de mim e nem acreditasse de fato em mim mesmo nesse sentido. Sim, teve um evento, deixa eu falar, isso aqui é importante. Teve um evento que ele foi muito importante para mim nessa descoberta desse lugar de líder, vamos pensar assim. Por quê? Porque eu vivi uma experiência muito forte, que foi quando eu chego no Rio para fazer, né, as minhas graduações, então que eu saio dessa empresa e falo, então tá bom, eu vou seguir para me preparar para ser líder de pessoas, para trabalhar com pessoas, seja na área de espiritualidade, seja na área de empresa, eu vou trabalhar com pessoas. Veja, acontece um fenômeno que eu, vou passar rápido aqui nessa história, que eu consigo me tornar
professor universitário na mesma faculdade onde tudo começou. Então, assim, isso para mim foi um símbolo muito forte e eu me tornei ali um grande líder. Veja que coisa interessante. Quando eu fui ver, eu não era só professor. Eu era um professor que impulsionava os alunos. E foi interessante uma vez, eu lembro o nome dele, é o Emerson, né? Ele morava, eu acho que é esse mesmo, ele veio da comunidade não era do Borel, ele veio da comunidade do Salgueiro, e ele quis estudar, ele quis fazer ali o curso dele de teologia. E ele um dia, eu encontrei ele chorando dentro da biblioteca. E aí ele chorava porque, como ele teve um ensino fundamental muito fraco, ele falou, olha, professor, eu não dou conta, todo mundo ali tira notas melhores do que a minha e eu vou desistir aqui, eu não quero mais e tal, eu vou desistir. E aí eu me conectei com a história dele. Eu me conectei, eu senti o que ele estava sentindo, porque eu sofri muito para poder conseguir acompanhar a faculdade nos primeiros anos. E porque eu venho de um ensino fundamental também com algumas dificuldades, né? E aí eu fiz um jogo com ele ali. Eu trabalhei com ele já, olha para você ver, eu não tinha ainda desenvolvido a teoria da tensão e nem o método travessia, mas eu tirei dele ali o eu forte e ajudei ele a deixar o eu fraco de lado. O que eu fiz? Eu falei com ele o seguinte, você não vai se comparar a ninguém, ó. Tirei ele da comparação. Você não vai se comparar. O que você vai fazer? A partir de hoje, você vai dar o seu melhor. E toda nota que você tirar no seu melhor não vai valer 5, 6, 4, 1 ou 6. Ela vai valer 10 porque você deu o seu melhor. E você vai fazer um trato comigo aqui agora nessa biblioteca que você não vai se comparar mais com nenhum aluno porque cada um tem a sua própria história. E no final do semestre nós voltamos a conversar aqui nesse mesmo lugar. Se você tiver ido pior de tudo, você vai trancar o seu curso. Voltamos então no final do semestre. Ele tinha tirado 7 em todas as notas, mas ele chegou com um sorriso de como se ele tivesse tirado 10. Terminou a graduação, fez pós-graduação e é um grande líder. Então, veja, ser líder, na minha experiência, é uma experiência de dentro, é da alma. É uma coisa que eu não tenho como controlar. Onde eu estou liderando, eu estou influenciando. E aí, agora eu lembrei de um outro evento. Por quê? Porque isso também nunca foi muito óbvio para mim. Eu não conseguia achar meu lugar. Você me entende? Eu não conseguia achar meu caminho. Eu subia e tropeçava. Teve vários eventos, mas hoje eu quero contar um para vocês que é interessante. Porque era um grande líder na faculdade, eu tocava vários projetos na cidade do Rio de Janeiro, projetos dentro de empresas, projetos de mentoria, projetos de desenvolvimento pessoal, projetos de coaching, projetos na área artística, e eram vários ao mesmo tempo. Eu estava perdido. E aí eu fui fazer um estudo, uma viagem nos Estados Unidos, e naquela viagem nos Estados Unidos aconteceu algo ali interessante, porque eu fui levando para lá, eu ia fazer os estudos na área de línguas e eu fui levando várias possibilidades de negócio, de projetos que eu poderia desenvolver, conectar, para quando eu voltasse eu pudesse desenvolver. Só que aconteceu uma coisa impressionante. Aconteceu algo impressionante. Todos os projetos deram errado. Eu não consegui nenhuma conexão. E quando eu fui passando 5, 7, 8 dias que eu não conseguia nenhuma conexão para fazer os meus projetos, eu comecei a me perguntar o que está acontecendo comigo mesmo? Por que as coisas não estão dando certo? O que está errado? E aí, eu que tenho uma ligação muito profunda com a espiritualidade, né? Creio em Jesus Cristo, ele é a minha referência, eu então vivi uma experiência muito bonita desse encontro que eu já tinha com Jesus Cristo. Que eu comecei a refletir ali que não era sobre fazer muitas coisas, mas fazer a coisa certa. Mas veja, até esse momento eu não tinha consciência de que minha área era formar líderes. Não tinha essa consciência. Eu era líder e na minha forma de ser líder, eu sempre formei outras pessoas. Assim foi em vários lugares onde eu passei. E aí, naquele silêncio,
muito parecido com essas experiências que eu lia em alguns livros de pessoas que estavam perdidas nelas mesmas e elas precisaram viver um momento de parar e ter um encontro profundo com ele mesmo, e eu vivi. E naquela experiência, ali nos Estados Unidos, né, Grand Prairie era o nome da cidade, uma cidade bem... eu tinha tempo para ficar comigo mesmo, ao mesmo tempo que eu estudava. Eu me lembro, então, que teve, depois de praticamente uns 50 dias, que eu não tinha ideia nenhuma, né, que eu fiquei até muito angustiado. Eu me lembro que no dia seguinte, depois de passar uma noite muito cansada, sabe? Me debatendo, me perguntando qual o sentido do meu trabalho, o que eu sou, quem eu sou. E no dia seguinte, eu me lembro que eu escrevi um projeto inteiro. E eu, que trabalhava em várias outras áreas, era um líder nato, né? Tinha feito muitos trabalhos e já era líder na prática, eu descobri então ali que o meu papel era formar outros líderes. E aí foi incrível, porque naquele momento, com menos de um dia, eu escrevi um projeto completo de formação de liderança em todas as áreas. Lideranças na área, trabalhar pessoas internamente, óbvio, isso é o básico, mas preparar líderes para a área de juventude, para a área de empresas, para a área de negócios, para a área artística, e nasceu um grande projeto de liderança ali, e foi incrível, porque aí depois daquele momento, eu ali, junto com a minha esposa, eu pude então passar a apresentar para outros profissionais aquele projeto, a minha primeira ideia, que é, de certa forma, o que eu estou trabalhando neste exato momento com o método Travessia, que é ajudar líderes a assumir o controle da própria vida, deixar, né, as experiências do passado sem precisar voltar ao passado, sem essa questão de ter que mexer em criança interior ferida, e preparar, porque se o líder ele não tem o controle da própria vida, ele está perdendo para ele mesmo. E é incrível porque eu estava perdendo para mim mesmo. Isso é que é interessante. Eu estava perdido dentro de mim, fazendo muitas coisas, mas perdido dentro de mim. Na prática, eu era líder, mas não sabia de fato como eu iria executar essa liderança, como eu iria influenciar. Eu já era, e aí eu entendi, a partir daquela experiência, que eu tinha que ir para a formação de liderança. Então, eu canalizei todos os meus estudos, minha pesquisa agora, para sair um pouco da prática, dos projetos, das empresas que eu ia, dos líderes que eu cuidava, que eu orientava, que eu fazia as mentorias, que eu estava ali dentro, muitas vezes, da empresa, ajudando a salvar a empresa, fazendo reuniões com diretores, com equipe, com projetos e tal. Eu fui distanciando um pouco e passei a usar essa experiência dentro da formação de líderes, dentro da formação de desenvolvimento pessoal. Já está aí, a Travessia está na 8ª turma, e a formação, a partir da minha própria teoria, a gente já formou 3 turmas de líderes que estão aí trabalhando e sendo, né, o que a gente chama de líder com o eu forte, não líder com o eu fraco, como eu era antes, perdido dentro de mim mesmo. Então, é isso que eu também desejo, óbvio, para quem está nos escutando. Tem vários conteúdos aí que você pode também acompanhar. Isso é um pouco da minha história, né? Essa aqui eu acho que eu nunca tinha falado para as pessoas aqui dentro da minha rede. É a primeira vez que eu conto, mas eu quero ainda aprofundar essa experiência que eu vivi ali nos Estados Unidos, porque ela foi uma experiência muito, muito importante para eu entender que eu nasci para inspirar, para capacitar e para formar novos líderes, para impactar aí